Recomeço. Tá certo? E focar. Pronto. Tá focado, tá? Tá focado? A imagem tá boa? Tá beleza? Bora, pessoal. Pss, pss. Silêncio aí. Definição. É o que faltou. Tá? Então. Sejam. Tá bom aí, ó. Sejam F e G funções. FG funções tais que esse conjunto aqui, ó, o conjunto dos x pertencentes ao domínio de F. Silêncio, pessoal. Silêncio. Tal que F de x pertence ao domínio de G é diferente do conjunto vazio, tá? A composição de G com F, a composição de G com F é a função denotada por G bola F, tá? G bola F e definida por para definir uma função eu preciso dar o seu domínio. Então o domínio é esse, ó. O domínio de G bola F é esse conjunto. É o conjunto formado por cada x no domínio de F, tal que F de x pertence ao domínio da G. Então, essa é a definição do domínio da G bola F. E a lei de formação? G bola F, G composta com F aplicada em x, é, por definição, G de F de x. Ou seja, é a imagem por G da imagem de x por F. Qualquer que seja x pertencente ao domínio de G bola F. Veja que essa função, da maneira como eu coloquei, ela está bem definida, porque eu dei primeiro o domínio. O domínio é o conjunto formado por cada elemento do domínio de F, tal que a sua imagem por F pertence ao domínio da G. Se x é um elemento desse conjunto, então eu posso calcular F de x, porque x está no domínio da F, tá ok? Tá? Eu posso calcular F de x, porque x está no domínio da F, e depois eu posso calcular G de F de x. Por quê? Porque F de x está no domínio da G. Então a lei de formação está totalmente compatível com o domínio. Está em harmonia com o domínio. Tem que ser esse o domínio. Certo? E o contradomínio passa a ser o conjunto dos números reais. Então veja. Exemplo. Sejam F e G as funções dadas por F de x igual a raiz quadrada de x e G de x igual a x à quarta.
E g de x igual a x à quarta. F de x é a raiz quadrada de x e g de x é a x à quarta. Primeira coisa que você conclui é, tens. Quem é o domínio da F? O domínio da F é o intervalo zero fechado mais infinito. O conjunto dos números reais não negativos. Então o domínio da F é zero mais infinito. E o domínio da G é os reais. Os reais. Daí você tem o seguinte: quem é o domínio da G composta com a F? Bem, por definição, isso tá aqui, ó, é o conjunto formado por cada x no domínio da F, tal que F de x pertence a quem? Ao domínio da G. Então, se você olhar para cá, isso é o conjunto formado por cada x pertencente a zero mais infinito, tal que F de x. Mas quem é F de x? Tal que raiz quadrada de x pertence a quem? A R, que é o domínio da G. Ora, mas se x está nesse intervalo, raiz de x já é real. Então, quem é esse conjunto? É o intervalo zero mais infinito. Então, você tem o domínio é isso, o domínio da G bola F é isso, e quem é G bola F aplicada em x? Isso é G de F de x, ou seja, isso é a imagem por G, vamos de dentro para fora, avaliar de dentro para fora, tá? Dentro para fora quer dizer, começar por a F. Quem é F de x? Quem é F de x? Raiz quadrada de x. E quem é a imagem da raiz quadrada de x por G? Quem é? Raiz quadrada de x à quarta. Só que a raiz quadrada de x à quarta é raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x dá x ao quadrado, né? Isso aí a gente já viu. Isso dá raiz quadrada de x à quarta, isso vai dar por propriedade x ao quadrado. Qualquer que seja o x no domínio da G bola F, isto é, qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Então, preste atenção. Você não pode concluir quem é o domínio da G bola F, da composição, olhando só para a lei de formação. O domínio tem que ser calculado antes. Não chegue aqui e conclua que o domínio é os reais. Não faça primeiro isso, para então concluir que o domínio da G bola F é os reais, pois aí você está errando. Porque o domínio é dado, é isso aqui, ó, o domínio da G bola F é isso aqui. Para você não ter problema, você deve pensar uma função como uma máquina que processa números. Tá? Assim, por exemplo, o que foi? Não, só aqui, tá? Aí é só, fica mais próximo que tu consegue virar sem precisar se levantar, para facilitar, tá? Então você pode pensar, você pode pensar numa função como uma máquina que processa números. Você tem aqui, por exemplo, a função f, ó. A função f. Nesse caso, essa minha função f, ela recebe x, tá?
E o que é que ela devolve? Ela devolve a raiz quadrada de x. Entendido? E a função g? A função g é uma máquina processadora de números que faz o quê? Ela recebe x, o número x, e o que é que ela devolve depois de processar? Devolve x à quarta. Isso é a máquina G, a função G. A composição, você pode fazer analogia com o seguinte, com essas duas máquinas ligadas em série. Tá? Você tem aqui a função f, ó. Tá aqui a função f. Aí a função f, ela tá acoplada com a função g. E as duas formam uma máquina só. As duas dentro formam uma máquina só, que eu vou colocar aqui, que é a máquina G bola F. Ó. Certo? E o que é que essa G bola F faz? Ela pega um X, ó. Tá aqui o X. Aí quando o X entra na máquina G bola F, primeiro o X é processado por quem? Pela F. Aí sai o que, ó? Sai F de X. Aí esse F de X entra na G. Aí o que é que sai aqui? Hã? G de F de X. Então observe que do jeito que essa máquina é desenhada, não pode entrar qualquer X dentro da G bola F, porque primeiro esse X será processado por quem? Pela F. Então o X precisa estar no domínio da F, olha aqui, ó. Para eu calcular G de F de X, o X primeiro precisa pertencer ao domínio da F. E depois, F de X precisa pertencer a quem? Ao domínio da G. Então, nesse caso aqui, ó, entra, para esse caso, entra o quê? Entra X, mas quem é F de X no meu exemplo? Quem é? Raiz quadrada de X. Aí a raiz quadrada de x vai entrar aqui dentro, aí é processado, o que é que a G faz? O que ela recebe, ela devolve elevado à quarta potência. Como entrou a raiz de x, vai sair o quê? X ao quadrado. Mas eu não posso jogar um número negativo aqui dentro. Porque se eu jogar um número negativo, a função f vai conseguir processar? Não. Então observe, se eu estou numa composição, o domínio da composta, tá, é calculado dessa forma. O domínio da composição de G com F é calculado dessa forma. Agora vamos ver, aproveitando aqui, quem é o domínio da F bola G. Aí vamos fazer, além do que nós fizemos, vamos pegar, além disso, então vamos lá. Quem é o domínio da F bola G? O domínio da F bola G, quem é? Me diga aqui, olhando para a definição. Quem é o domínio da F bola G? Hã? Não, olhando para lá. É o conjunto formado por cada x pertencente a quem?
Da G. Tal que? Tal que? Façam as coisas à luz da definição. Tal que G de X pertence ao domínio de F. Agora sim, vamos fazer a substituição. É o conjunto formado por cada X o quê? Quem é o domínio da G? Os reais. Né? Formado por cada X real. Tal que G de X. Quem é G de X? Tal que X a quarta pertence a quem? Ao domínio da F. Quem é o domínio da F? Os reais não negativos. Conclusão. Quem é esse conjunto? É o R. Porque todo número real, a sua quarta potência é um número não negativo. Aprenda a falar. Todo número real, porque inclui o zero. Todo número real tem a sua quarta potência como número não negativo. E agora vamos ver. Quem é F bola G aplicada em X? Isso aqui é o que? É F de G de X. Agora vamos fazer o seguinte, vamos avaliar de fora para dentro. Quem é F de G de X? Ó, F de X é a raiz de X. Então F de G de X fica a raiz de G de X. E a raiz de G de X é a raiz de X a quarta. Só que a raiz de X a quarta é X ao quadrado, qualquer que seja X real. Entendido? F de G de X. Agora preste atenção. A F bola G é igual a G bola F? Não. Por quê? Já morreu a igualdade na diferença dos domínios. Os domínios são diferentes. Como os domínios são diferentes, são funções distintas. Você não pode nem dizer que as duas têm a mesma lei de formação. Porque para ter a mesma lei de formação, precisa antes ter o mesmo, elas precisam ter o mesmo domínio. Ok? Entendido? Cuidado. Vocês não podem esquecer a definição que dá a igualdade de conjuntos. Quando é que um conjunto A é igual a um conjunto B? Quando o A está contido em B e B está contido em A. E quanto é que duas funções são ditas iguais? Quando elas têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Então veja que, eu vou botar aqui de vermelho, ó. Veja que, ou perceba que, veja que a F composta com a G é diferente da G composta com a F. Veja isso. Tá? Tem mais casos, exemplo, ou seja, a composição ela não é simétrica. A adição é F mais G igual a G mais F. O produto é F vezes G, G vezes F. A diferença não é simétrica, assim como o quociente de duas funções não é simétrico também. E a composição não é simétrica. Entenderam? Agora, vamos a uma outra definição, a definição de raiz de uma função. Vou reforçar. A menos que eu expresse o contrário, cada função trabalhada no cálculo é uma função de variável real e de valor real, certo? Então, definição. Definição. Seja f uma função. Uma função. E P o número real. Dizemos
que P é raiz ou zero da função f, dizemos que P é raiz ou zero de f quando P pertence ao domínio de f e f de P é igual a zero. Tá? E f de P é igual a zero. Então, o que é ser zero ou ser raiz de uma função? Função de variável real e de valor real. É P pertence ao domínio de f e f de P é igual a zero. Quanto tempo aí? Quanto tempo? Para e